Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte desta obra, que fala dos exemplos, e no capítulo 2, onde Kardec trata dos espíritos felizes. Viveram bem, morreram bem, estão bem no mundo espiritual e vêm trazer seu testemunho. Hoje vamos ver o caso da senhorita Emma. Senhorita Emma, Kardec nos diz assim, que a senhorita Emma, jovem morta em consequência de um acidente causado pelo fogo e depois de cruéis sofrimentos, ou seja, ela não morreu no incêndio, morreu depois, então sofreu muito com as queimaduras. Alguém se tinha proposto a pedir a sua evocação na Sociedade Espírita de Paris, quando ela, espontaneamente, se apresentou no dia 31 de julho de 1863, pouco tempo depois da sua morte. Então, ela veio, ela não foi evocada formalmente, mas como estavam já conversando sobre evocá-la, os bons espíritos já convidaram a estar presente, dar seu testemunho. E aqui, então, ela vai dar a sua primeira comunicação. A senhorita Emma, ela vai nos trazer duas comunicações. A primeira não são grandes, são duas comunicações até curtas. A primeira diz assim: eis-me, pois, ainda no teatro do mundo, eu que me acreditava mergulhada para sempre no meu véu de inocência e de juventude. O fogo da terra salvou-me do fogo do inferno. Olha que interessante. Está falando do fogo material correlacionando ao fogo moral, né, da consciência, que queima, não é, quando não está em paz. Então, o fogo da terra salvou-me do fogo do inferno. Assim eu pensava em minha fé católica. E se eu ousasse entrever o esplendor do paraíso, minha alma tremente se refugiaria na expiação do purgatório e pediria, sofreria, choraria. Mas quem deu à minha fraqueza a força para suportar as minhas angústias? Quem deu? Quem, nas longas noites de insônia e febre dolorosa, se inclinava sobre o meu leito de Marte? Então, alguém, enquanto ela sofria com as queimaduras, ali esteve ao lado dela. Quem refrescava os meus lábios áridos? Era vós, meu anjo guardião, cuja branca auréola me cercava. Eram vós também, caros espíritos, que vinhais murmurar aos meus ouvidos palavras de esperança e de amor. Então, ela lá pensando, não é? Ainda durante o seu sofrimento devido às queimaduras, pensando no purgatório que a igreja divulgava, não é? E que ela, então, católica, era o que tinha em mente, mas ela começou a ter a companhia do seu anjo guardião e dos bons espíritos. E isso foi fazendo diferença para ela. Então, os bons espíritos vinham murmurar aos seus ouvidos palavras de esperança e de amor. E ela continua. O ardor que consumia o meu fraco corpo despojou-me do agarramento ao que passa. Então, as queimaduras deveriam ser muito graves, o que acelerou a sua desencarnação. Não conhecia a perturbação e entrei, serena e recolhida,
no dia radioso que envolve aqueles que, depois de terem muito sofrido, esperaram um pouco do alívio, não é? Das dores. A desencarnação, a separação do corpo espiritual do corpo físico, e então, como a dor está toda no corpo físico, o espírito se desprende sem dor. Minha mãe, minha querida mãe, foi a última vibração terrestre que ressoou em minha alma. Quanto quisera que se tornasse espírita. Ela não era, mas depois de toda essa experiência, ela ficou com este desejo em seu coração, não é? Que a mãe pudesse também receber essas luzes consoladoras e esclarecedoras, que são as luzes do Espiritismo. E ela continua, terminando esta mensagem, diz assim: destaquei-me da árvore terrestre, ou seja, desencarnou, como um fruto maduro antes do tempo. Ela era muito jovem, não é? Não tinha ainda que roçar pelo demônio do orgulho que excita as almas com infelizes arrastamentos pelos sucessos brilhantes da embriaguez da juventude. Então, ela era muito jovem, ainda não tinha entrado naquela juventude que muitas vezes é seguida por arrastamentos, não é? E já inícios de vícios e tudo. Bendigo o ardor, bendigo o sofrimento, bendigo a prova que era uma expiação. Então, tudo aquilo que ela passou com fogo é alguma coisa do seu passado que veio de novo até ela, para que ela quitasse com a sua própria consciência tudo o que ficou para trás, e daquela vez ficou mesmo definitivamente, e ela foi bem forte e retornou à pátria espiritual, desligada de todas essas pendências do passado, graças a Deus, não é? Que é o que se propõe as expiações na nossa vida, não é? Que, enfim, deixemos os erros do passado, enfim, lá para trás. Então ela diz, não é? Que ela bendiz a prova que era uma expiação. Semelhante a esses fios brancos do outono, flutuo arrastada na corrente luminosa. Não são mais as estrelas de diamante que brilham na minha fronte, mas as estrelas de ouro do bom Deus. Então ela está com este sentimento profundo do amor de Deus nela. E assina, Emma. Antes da segunda mensagem, Kardec diz assim: num outro centro, em Havre, uma cidade da França, o mesmo espírito, senhorita Emma, também espontaneamente deu uma comunicação, que vamos ver a seguir, no dia 30 de julho de 1863. Aqui é interessante, não é? Porque, primeiro, ele dá a comunicação de 31 de julho. 31 de julho, primeira comunicação, 1863. E depois ele vem com a comunicação do dia 30 de julho do mesmo ano. Ou seja, a segunda comunicação, ela veio antes daquela que acabamos de ler. Vejamos lá. Diz então para nós a senhorita Emma: aqueles que sofrem na terra serão recompensados na outra vida. Então, isso se sabemos sofrer, não é? Porque temos lá uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo e diz que muitos sofrem, mas poucos sofrem bem. Porque se sofremos revoltados, desesperados, isso nos atrapalha tanto, não é? É aquele testemunho de fé, não é? Como ela bem explicou quando estava ali sofrendo com as queimaduras. Bom, voltemos então, repetindo: aqueles que sofrem na terra, diz a senhorita Emma, serão recompensados na outra vida,
Deus é cheio de justiça e misericórdia para com aqueles que sofrem neste mundo. Concede Deus uma felicidade tão pura, uma felicidade tão perfeita, que não se deveria temer nem os sofrimentos nem a morte. Se fora possível, as pobres criaturas humanas sondar os misteriosos desígnios, a vontade do nosso Criador, a vontade de Deus. Mas a Terra é um lugar de provas frequentemente bem grandes, frequentemente semeadas de dores bem pungentes. E ela clama a todos nós: sede resignados a tudo, resignação, aceitação do sentimento. Sede resignados a tudo, se fordes por elas alcançados. Pelo quê? Pelas dores. Sede resignados a tudo, se fordes pelas dores alcançados. A tudo inclinai-vos diante da bondade suprema de Deus, que é todo-poderoso. Se vos der um fardo pesado para suportar, se vos chama a Ele, se Deus nos chama a Ele, depois de grandes sofrimentos, ou seja, se desencarnamos depois de grandes sofrimentos, quer dizer, Deus nos chamará a Ele a desencarnarmos. Se nos chama a Ele, depois de grandes sofrimentos, vereis na outra vida, a vida feliz, quão pouca coisa eram essas dores e essas penas da terra, quando julgardes a recompensa que Deus vos reserva, se nenhum lamento, nenhum murmúrio entrar em vosso coração. Então, daí aquela questão de como enfrentar o sofrimento, sem lamentos e murmúrios. Nós somos humanos e tem uma hora que a gente pode se exasperar com a dor. Ok, tem, mas isso vai nos ajudar? A gente sabe, isso só vai nos atrapalhar. Só vai nos atrapalhar. Se percebemos que estamos a fazer isto, vamos respirar, vamos orar, vamos pedir forças a Deus e vamos superar esse momento. Não é? Então, quando julgardes a recompensa que Deus vos reserva, se nenhum lamento, nenhum murmúrio entrar no vosso coração. E ela diz: bem jovem deixei a terra. Deus quis me perdoar e me dar a vida daqueles que respeitaram as suas vontades. Ou seja, ela foi resignada. Né? Então, quando desencarnou, foi para um bom lugar. Adorai sempre a Deus. Amai-o de todo o vosso coração. Sobretudo, rogai a Ele. Rogai a Ele. Ela repete. Firmemente. Aí está o vosso sustentáculo nesse mundo, a vossa esperança, a vossa salvação. A nossa ligação com Deus. Ela diz, sobretudo, amar a Deus de todo o coração. Sobretudo, rogai a Ele. Rogai a Ele. Pedir a Deus. E nos vincularmos a Ele. Pedimos a Deus como Jesus pediu a Deus na cruz. E pediu a Deus na oração do horto para que o livrasse daquele cálice. Afastai de mim esse cálice de dores, mas que seja feita, Pai, a vossa vontade. Nós pedimos. Mas de todo, Deus é que sabe, não é? Então nos entregamos a Ele. Que Ele tenha piedade das nossas almas e que nos acolha sempre, sempre. Rogai a Ele firmemente. Aí está o vosso sustentáculo nesse mundo, a vossa esperança, a vossa salvação. Lindíssimo. E aqui ficamos então com as mensagens da senhorita Emma,
Amanhã estamos de volta com mais um Projeto 15 Minutos. O céu e o inferno. Até lá. Muita paz a todos.